Quando você entra nesse mundo de ser um leitor assíduo, apaixonado por conhecimento, por saber o que outras pessoas escreveram sobre um tema que te interessa muito, você fica procurando dicas, de como ler mais, de como tornar esse hábito um desafio em volume. Mas, às vezes, o volume te deixa frustrado. Metas te deixam frustrado. Então, não é sobre você se comparar ou entrar numa competição para ler mais do que outras pessoas. Se você só consegue ler 3 livros durante um ano, porque não consegue ultrapassar as outras pessoas, nem chega no patamar que as outras. Veja bem, patamar. Durante muito tempo isso foi uma questão para mim, uma questão que me deixava péssima. Eu queria mesmo ter um volume grande de leituras. Eu queria olhar e ver que eu consegui, durante o ano, nas minhas análises de leitura, ultrapassei X número de leitura. Mas aí, com o tempo e com a experiência, você vai entendendo que não é bem assim. Que não é sobre você entrar numa corrida de quem leu mais, de quem leu menos. Mas a qualidade daquilo que você se propôs a passar 2 ou 3 horas, ou 10 minutos, 5, no caminho para um destino qualquer, lendo. Porque é a tua vida, o momento são horas, minutos que tu tira para entender, para aprender sobre um determinado assunto, para se interter, para acompanhar uma série que tu gosta tanto de ler. É sobre isso. No fundo, ser um leitor é isso. É você começar a se tornar um leitor curioso. O vídeo de hoje eu venho te falar sobre isso, sobre como ler mais. Nessa experiência que eu tenho com leitura, já passei por algumas etapas na minha vida que me ajudaram a ter um discernimento e um norte de como fazer as minhas leituras, como organizar o que eu quero estudar ou o que eu quero me entreter, sobre o que eu quero aprender sobre determinados temas. Primeira dica que eu te dou, sugestão, projete a sua estante. Decida quais os livros você realmente quer ler, Eu tive um período da minha vida em que eu fazia o seguinte, eu queria comprar, ler, consumir, eu ainda tenho um pouquinho disso. Eu não tinha aquela noção de colecionadora, de tipo, eu quero X livros na minha estante, porque com certeza eu vou voltar e vou reler esses livros. Ou tem alguma coisa que eu preciso falar, construir, criar um conteúdo sobre aquilo e aquele livro tem lá e eu posso pesquisar mais a fundo o tema. O que eu faço durante o ano, quando eu pensei em projetar a minha estante, é fazer colagem, Eu uso isso, Tem pessoas que usam outras coisas, fazem bujo, mantém um caderno de leitura que dá para visualizar melhor. Eu prefiro fazer essa projeção usando os aplicativos do Trello e agora eu estou usando o Notion também, que me ajudam nessa coisa de organizar o que eu tenho que ter na minha estante, como eu vou formar essa estante, o que vai ter nela e o que já tem dentro dessa estante. Eu projeto muito isso para isso me dar um norte e me direcionar melhor. No início, quando eu realmente a leitura virou um vício, uma prioridade na minha vida, eu tive que realmente encontrar um jeito de encaixar na minha rotina isso. Então eu já passei por todas essas fases, de ler à noite, de ler de manhã, de ler no horário do almoço, de ler no caminho para algum lugar. Posso te dizer com propriedade que depende muito da tua vida, é uma coisa bem pessoal essa rotina, A minha hoje eu consigo ler antes de dormir, mas é uma coisa que eu não aconselho muito, porque se o livro for muito bom, meus queridos, você vai querer virar à noite, De manhã também eu tenho esse hábito de ler pela manhã. Antes eu lia na cama, o que eu faço hoje em dia, pela manhã, tomo meu café e depois de tomar o café venho pra sala, sento no sofá, coloco uma musicazinha, começo a minha leitura que eu determino por dia. O que me leva também a uma outra sugestão que é rastreie as suas leituras. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal onde eu falo sobre aplicativos que me ajudam quando eu tô nesse processo de ler mais, Se eu tô lendo X livros, eu utilizo majoritariamente o Cabeceira, o Goodreads e o Scoob, que por acaso o Scoob é sensacional esse ano. Eu já uso o Scoob há uns 10 anos, me ajuda a estar dentro de uma comunidade, acompanhar meu processo de leitura. Cabeceira me ajudou bastante também. Eu tenho que usar os 3 aplicativos porque cada um tem uma função diferente para mim, nos meus objetivos. O Goodreads é porque todo o livro que você imaginar tem no Goodreads. Então é muito mais fácil para eu rastrear, categorizar até as minhas leituras. O Cabeceira, ele me ajuda, tem aquele tempozinho, um temporizador para me dar uma noção de quanto tempo eu vou ler um livro. Eu gosto dos desafios, das medalhinhas que eles têm ali, que eu acho muito bacana também. E isso é mais um motivo para eu utilizar e é mais um motivo para eu ler recorrentemente também, para me estimular nesse processo. No finalzinho do ano passado para esse ano eu voltei a usar
comprar, porque eles tiveram aí uma melhoria na aplicação. Tô gostando mais dos desafios deles. É provável que esse ano eu utilize muito mais a ferramenta. Se você não conhece nenhum desses aplicativos, ou utiliza outros, ou não utiliza, vale a pena dar uma olhadinha para rastrear, ou então escreva no caderno. Eu também tenho uma planilha onde eu coloco os livros, ou o que eu achei das minhas leituras. Isso me ajuda quando eu vou fazer uma resenha aqui pro canal, me ajuda depois de eu poder ler como diário o que eu escrevi naquele período em que eu tava lendo aquele livro. E isso é muito interessante. Ter uma quantidade de livros para ler por mês, por exemplo, eu preciso ler tal tema, te ajuda nesse fluxo de ler mais. No meu caso, geralmente tem mês que eu tô lendo 4, 3, 5 livros. Por quê? Porque eu leio em vários formatos. Eu leio um livro em audiobook quando eu não tô podendo sentar, ter um tempo específico para ler um livro, coloco o audiobook e ele tem me ajudado bastante no fluxo de ler mais. Também leio em e-book durante a noite, né? Porque me ajuda naquele negócio de fechar a luz, ficar no escuro e não força tanto a minha vista. Isso digo eu na minha cabeça, né? Que não força tanto a minha vista. Mas me ajuda no fluxo de leitura no período da noite. Durante o dia eu leio físico, porque pra mim nada justifica o negócio de tocar no livro, aquela coisa do livro por objeto. Isso me ajuda no fluxo de leitura e eu acabo lendo, absorvendo vários temas no mês. Algumas leituras eu divido por tempo, né? Então, livros de não ficção, 40 minutos. Livros na minha zona de conforto, 40 minutos também, ou 45 minutos, varia. Livros que me demandem muito mais entendimento, que me demanda muito mais concentração, deixar ali um tempo razoável, né? Meia hora, para eu estar realmente concentrada naquilo e entender mais e absorver mais sobre aquele assunto. E os audiobooks, o tempo que eu tenho, assim, fazendo qualquer coisa para ler o livro, que eu não possa parar e eu tô fazendo alguma coisa, tipo lavando uma louça, passando um pano na casa. O tempo que eu tô fazendo essas funções, eu escuto o audiobook, né? Me auxilia nisso aí também. Quando eu determino esse tempo, eu realmente tiro todas as celulares, desligo as notificações. Algumas pessoas utilizam alguns aplicativos, né? Temporizadores que ajudam e tal. Eu já funciono um pouco diferente. Eu na mesma utilizo um temporizador nativo do celular e coloco um fundo musical que tem a ver com a leitura que eu tô fazendo. Então, se é livro épico, música épica. Se é um livro de fantasia, música celta. Se é um livro de empreendedorismo, não ficção, eu coloco lá um clássico, que eu sei que isso vai fazer a minha concentração ser eficiente, 100% desses casos, por conta dessa playlist que eu utilizo aí para fazer as minhas leituras. E isso me deixa mais fixa no que eu tô lendo, com foco total nisso, me ajuda bastante. Eu fiz um vídeo falando sobre as minhas metas, né, sobre os meus desafios, e é justamente por isso, falar para os outros os seus desafios, suas metas literárias, meio que te desafia, né, um compromisso que você está fazendo publicamente com as pessoas, além de ser um compromisso com você, mas isso é uma coisa que te obriga, não obrigar no mau sentido, né, no sentido pejorativo da coisa, mas é mais um estímulo para você realmente ler e ir até o fim nesse desafio que você se propôs. Se torne curioso. Tem um tema aí que você tá doido pra ler, tá querendo saber mais, vive procurando aí no YouTube da vida, pesquisando no Google, procura autores que falam sobre esse tema, estuda sobre eles, traz pra tua leitura rotineira esses novos autores. É uma dica, assim, que pra mim tem feito muito sucesso. Tô terminando um curso aqui em Portugal, eu tenho me apaixonado muito pelo design, fui procurar autores que escrevem sobre esse tema e, nossa, tem sido leituras maravilhosas que eu também pretendo trazer aqui pro canal. Antes dessas coisas acontecerem, né, e da gente estar em lockdown, uma das coisas que me deixava mais feliz era poder ter opções de lugares para ler. Eu gostava muito de ir para livrarias, bibliotecas, cafés. Aqui em Portugal as coisas são lindíssimas, os lugares, pelo menos aqui no Porto, respira cultura. Para onde você olha, respira cultura. Mas infelizmente não está sendo possível acontecer. Então é uma dica que fica pro futuro, para você encontrar onde você tá nesse momento, lugares que te deixam felizes, que são diferentes, que te inspiram a querer ler mais, a querer escrever, a querer fazer qualquer coisa em volta da leitura. E como a gente não tá podendo fazer isso, eu meio que tenho um cantinho reservado dentro da minha casa, onde eu me sinto confortável, que me deixa inspirado a ler mais, e esse cantinho aqui é a minha sala. Tento deixar ela do jeitinho organizado, não sinta tanta falta, que eu nunca pensei que eu senti tanta falta das livrarias, das bibliotecas, daquele respiro, sabe, de pessoas que estão com aquela energia, que compartilham essa energia de conhecimento. Não sei nem se eu vou me fazer entender nisso aqui, mas é mais ou menos, eu tô sentindo muita falta disso.
Se você tá há algum tempo aqui, sabe que eu não abandono livros, né? Mas eu recentemente concordo com algumas pessoas que dizem que sim, você pode abandonar livros se não vai pra lugar nenhum. Se você achava que aquele livro era uma coisa e na verdade não conversa com você, passa pra outro. Eu, pessoalmente, não consigo abandonar livros. Eu deixo paradinho, mas geralmente eu volto pra eles e termino. É uma coisa meio minha mesmo. Mas isso não significa que você não possa fazer isso. Aliás, eu até aconselho, porque evita grandes frustrações. Você acaba entrando numa ressaca literária porque quer forçar essa leitura, né? Quer forçar terminar esse livro. Não façam isso. O mais importante é, você não precisa ler 50, 70. Se você consegue ler 12 livros, tá tudo bem. Se você consegue ler 21, tá tudo bem, sabe? Ou 3, não interessa. Eu, durante muito tempo, tinha essa competição doida dentro de mim, que eu via as pessoas lendo 70 livros, 50 livros, e eu queria bater essa meta, mas era inviável pra mim, principalmente dentro da minha rotina de vida. Não era fácil eu conceber isso. Eu sou uma pessoa de leitura meio fluxo de leitura lento, eu não consigo ler rápido. Há uns 2 anos eu consegui bater uma meta de 40 livros, mas nossa, nem sei como isso aconteceu. Então, ano passado eu só li 21. Pra mim, assim, que tenho como estabelecido pelo menos 30 livros, não foi muita coisa, mas esse ano eu, como meta, objetivo que eu coloquei para mim foi 21 livros, né, na minha TBR por ler. Mas eu sei que provavelmente eu leio até mais do que isso, porque eu tô lendo livros que não estão na minha TBR também. Os diferentes formatos que eu leio, talvez façam que esse ano eu leia até um pouco mais, mas depende muito da tua rotina, então não se frustra, não se compara. As tuas leituras, tem pessoas que realmente têm um fluxo de leitura rápido e depende também do que ela escolheu para ler. Se o autor tem um texto fácil, fluido, é muito rápido de você matar aí uma meta de quantidade de livros. Mas a ideia é que não seja pela quantidade de livros, sabe? Pelo ego de dizer eu leio X livros, e sim pela qualidade e o que tu descobriu nessa leitura. É por chegar para alguém e dizer, cara, eu li um livro esse mês que, nossa, que autor maravilhoso, eu não vou falar palavrão aqui. Compartilhar com outras pessoas os insights que aquela leitura, e pode ser de qualquer gênero, sabe? Que não tem preconceito literário. Eu não sei, suspense ou terror. Pode ser qualquer gênero. Se aquela leitura te deu um insight em algo na tua vida, se ela te fez rir, se ela te despertou uma sensação, ao ponto de tu compartilhar com outras pessoas essa sensação, já valeu muito. Então não é, a gente entra no outro mérito, não é sobre quantidade. Qualidade. E quando eu falo qualidade, pode ser um livro de entretenimento que tu leu numa sentada, ou um clássico que tu passou não sei quanto tempo lendo, mas que tu conseguiu compreender. É sobre compreensão. Então não importa. Leia. E a consequência dessas leituras são mais leituras. Porque você tá tão apaixonado pelo autor que acabou de conhecer, pela diversidade de assuntos que você tá adquirindo, que você quer falar pra todo mundo. Eu priorizo a leitura porque ela tem um fundo emocional pra mim. É por isso que ela tá em primeiro lugar em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. E o fato de você estar aqui até esse momento assistindo esse vídeo mostra o quão sensacional você é. Porque você também tem essa prioridade na tua vida. Leia mais, mas leia por prazer. Leia para buscar conhecimento. Leia para ter insights maravilhosos. Leia prazer de ler. Não leia por frustração. Não se compare com outra pessoa. Não faça isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha tido insights maravilhosos. E se esse for o caso, diz pra mim quais desses hábitos que eu tenho, né, na minha rotina te chamou mais atenção e que você vai praticar ou já pratica também. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra você assistir a seguir e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.